Bem-vindos! Começa agora o podcast da segunda edição do Inova Lab Polícia Federal. Eu sou Eduardo Oliveira, jornalista, e vamos debater temas sobre a inovação tecnológica dentro da segurança pública. Eu converso agora com Álvaro Machado Dias, que vai falar para a gente como foi a experiência em ser o palestrante principal deste evento. Eu fui atrás dos assuntos de vanguarda, dos debates que eu acho que são mais importantes do momento presente para frente, e não o que ficou para trás. E aí a gente, enfim, passou aí 1 hora e pouco se divertindo. E como é que é essa sensação? É a primeira vez que participa de um evento dessa magnitude ou não? Com relação à Não, polícia e segurança? eu participo de eventos grandes todas as semanas. Na semana passada eu estava num outro, que é o RIS, que é o maior de healthcare e assim por diante. Depois de amanhã eu estou em outro também muito grande. Então, na verdade, eu faço todos os grandes do Brasil, assim, em geral, sou keynote speaker dos principais eventos do país nessa área. E o tema que foi abordado no painel de hoje? Você pode falar um pouco para a gente? Claro, o que eu quis trazer foi uma tese. A tese de que, no momento, é fundamental que a gente desenvolva um tipo de mentalidade que eu chamei a mentalidade de um futurista pragmático. O que é ser um futurista pragmático? Ser um futurista pragmático é você olhar para frente, desmistificando a tecnologia e pensando que, em última análise, tecnologia hoje em dia quer dizer matemática computacional e que a matemática computacional faz extração de propriedades do mundo e operação com essas variáveis que foram extraídas. Você tem que fazer isso na sua cabeça. Você tem que extrair os princípios gerais e processá-los para que você defina posturas críticas. E aí, a partir disso, você compreenda não só a realidade de maneira mais ampla, como a tecnologia em si. A inteligência artificial hoje, na sua avaliação, é importante em que sentido para você passar para o público como é a Polícia Federal? A inteligência artificial hoje em dia, ela tem importância do ponto de vista investigativo, porque novas técnicas estão permitindo maior precisão, usando sobretudo uma metodologia conhecida como Deep Learning. Do ponto de vista de projetos de larga escala, por exemplo, com sensoriamento remoto e etc e tal, isso usa visão computacional, a inteligência artificial está sendo fundamental na classificação de risco. Do ponto de vista da gestão das equipes, a inteligência artificial é fundamental para conectar as diferentes lógicas dos aprendizados e as evidências para a produção de todos, né, de unidades que consigam realmente revelar algo que separadamente as partes não podem. Ou seja, há um efeito gestáltico produzido a partir da inteligência artificial. E mais do que isso, a inteligência artificial do outro lado está sendo usado pelos bandidos. Então a gente tem aí um desenvolvimento grande na área de ransomware e outros crimes digitais. Deepfakes e tal já viraram velhas novidades, mas a gente tem novas formas de produção de vírus de computador, vírus que são usados em ransomware. A gente tem essas franquias do ransomware. Muitas usam uma técnica chamada produção de vírus polimórficos, quer dizer, variações de vírus usando algoritmos generativos, que são esses do tipo ChatGPT. E aí a gente tem que estar sempre olhando e tentando chegar antes lá naquele ponto em que essa situação poderia sair de controle. A neurociência ajuda muito para a segurança pública? A neurociência não ajuda diretamente. O que a neurociência traz de importante é que a inteligência artificial é baseada nos princípios fundamentais do funcionamento da mente e cérebro. Quando a gente entende esses princípios, a gente aplica na nossa vida, aplica na percepção do real e aplica no próprio entendimento da tecnologia, que fundamentalmente vai extrair dimensões da realidade e processá-las logicamente. É isso que a gente tem que fazer para compreender uma situação, e é isso que a gente tem que fazer olhando a própria tecnologia para separar o joio do trigo e entender os seus limites. E nesta questão aí da inteligência artificial, o que que a segurança pública pode trazer de benefício para o futuro, né? Que é uma coisa muito nova, mas dentro da sua palestra você citou, já tem séculos que já vem sendo estudado isso. Olha, a principal contribuição em termos de futuro, no meu entendimento, está na formação das pessoas, dos agentes, para que eles tenham autonomia para compreender as ferramentas e, ao longo do tempo, irem também sistematizando os seus achados. Então, por exemplo, tem aqui um caso, tem aconteceu uma coisa que parece que é única. Eventualmente ela não é única, você tem que registrar para que depois, usando o algoritmo como uma ferramenta sua, como um parceiro, você possa construir,
nessa uma base de recomendações futuras, tal que numa nova situação, numa nova operação, você possa ter uma máquina que diga: "Poxa, aconteceu um caso assim, não sei quantos anos atrás, que tem propriedades parecidas. Olha ele aqui", você aperta o botão e você encontra. Por que que você encontra? Porque, em última análise, você fez o trabalho de classificar aquele caso quando ele ocorreu. Então, é a mentalidade de trazer a tecnologia no sentido não só de apertar botão e consumir técnico e etc, tal, mas de gerar as informações relevantes de maneira adequadamente classificadas para que você possa realmente depois no futuro ter essas extrapolações típicas da AI. A inteligência artificial ela pode ajudar no combate em crime de que maneira, Álvaro? Como eu disse, ela pode ajudar muito no combate aos crimes digitais, na criação de operações mais bem estruturadas, em que você tem uma organização de equipe mais coesa, e ela pode ajudar muito fazendo com que evidências que seriam espúrias, seriam individuais, se tornem parte de um padrão reconhecido que o algoritmo vai simplesmente trazer para nós, porque nós, em primeiro momento, registramos esses dados lá. E em sua palestra você citou a questão da metamodernidade, né, vamos dizer assim, o que que seria isso? O que que você pode explicar um pouco pra gente? A gente está vivendo uma mudança de mentalidade. A gente vivia uma era que era chamada de pós-modernidade, que começa no fim da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1993, com o surgimento da web, a explosão das informações na internet e assim por diante, a gente passou a sentir cada vez mais que é necessário um anteparo para se relacionar com o mundo. Esse anteparo é algorítmico. Por exemplo, você não consegue usar o Google, você não consegue usar uma rede social, você não consegue usar o Waze, você não consegue usar seu celular, nada disso sem você ter um algoritmo. E esses algoritmos fazem, em última análise, uma filtragem das informações, trazendo relevância para as pessoas, mas também trazendo alguns desvios, trazendo perdas de oportunidade, coisas que não estão lá na primeira página que você simplesmente não vê mais. A era da metamodernidade tem esse aspecto, assim como outros, como, por exemplo, o envelhecimento populacional, o aumento da solidão, a individuação das ações e a maior autonomia. Dentro da neurociência, qual que é a sua avaliação da gente estar sempre vigiado por grandes tecnologias? Eu relativizo a ideia de que a gente está sempre vigiado por grandes tecnologias, tá? Eu acho que a gente realmente, cada vez mais, está numa situação em que câmeras estão em todas as partes e assim por diante. Por outro lado, há um avanço grande na legislação e até na minha visão, a gente corre um risco oposto de hiperlegislar, limitando o potencial da inovação em função dos riscos da inteligência artificial. Então, você falou, por exemplo, sobre ser vigiado, mas no PL da inteligência artificial, na versão original, que é a que está nesse momento sendo debatida em função de uma alternativa, essas câmeras para fazer social profiling são banidas. A IA não pode estar lá. Ou seja, no fundo, o caminho é de reduzir aquilo que o Michel Foucault resgatou como o panóptico contemporâneo. O panóptico é uma estrutura que ficava nas prisões antigas, em que ficava uma pessoa no centro vendo todos os lados, 360 no pátio. Não tem mais isso. Mas é isso que quer dizer. Então, eu não acho que seja verdade que o panóptico contemporâneo esteja aumentando em função dessas mudanças regulatórias. E eu digo que, no momento, existe um aspecto muito positivo disso, mas existe o outro lado também, da gente estar ficando paranoicos com a inteligência artificial e aí também ceifando a camada de inovação. Muito obrigado ao Álvaro Machado Dias, neurocientista, que contribuiu muito aqui dentro do nosso podcast. Eu que agradeço você que nos assistiu. Um abraço e até mais. Obrigado, Eduardo.